Hoje foi um dia de grandes reviravoltas na política brasileira. O ex-presidente Lula tomou posse como ministro da Casa Civil numa nomeação polêmica da presidente Dilma Rousseff, mas nem demorou muito tempo. E uma liminar derrubou a posse. Teve também a votação que estabeleceu a comissão que vai analisar o pedido de impeachment da presidente. Isso tudo após a divulgação de áudios que o governo garante serem ilegais. Por isso, vamos conversar agora no estúdio Glass do Amazonsat com o Diego Dávila, ele que é conselheiro federal da OAB Amazonas. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Amazônia. Boa noite. Conselheiro, explica pra gente, juridicamente, a divulgação desses áudios é legal? Em teoria, não. Não é legal a divulgação porque se trata do sigilo da intimidade das pessoas que estão sendo interceptadas. A lei, inclusive, quando se vaza, quando se vê em jornais, se tem que investigar o vazamento dessas informações. São informações sigilosas. Podendo, sim, há uma argumentação toda, como foi feita pelo juiz Moro, para que esses direitos não tivessem incidência e não tornassem ilegal. Mas, a princípio, sim. Agora eu te pergunto, a defesa diz que a gravação, a divulgação, principalmente, é ilegal por conta da presidente gozar do foro privilegiado. Isso procede? Não. Há uma argumentação nesse sentido que, uma vez percebido que há uma autoridade com foro privilegiado que conversa com quem está sendo interceptado, você teria que modificar o foro. Entretanto, a gente tem várias decisões dos tribunais dizendo que não, porque o interceptado não tem foro. Então, não se pode passar uma condição pessoal para o interceptado, uma condição da autoridade que é a interlocutora dele. Agora, uma liminar de um juiz federal que atua no Distrito Federal, derrubou, todo esse processo de Luiz Inácio Lula da Silva, que é ex-presidente do Brasil, se tornar ministro da Casa Civil. Porém, foi derrubada ainda há pouco essa liminar, mas outra liminar, agora feita por uma juíza do Rio de Janeiro, manteve o afastado do cargo. Será que vai demorar pouco tempo também essa liminar da juíza do Rio de Janeiro? Você tem uma situação de instabilidade muito grande, porque inclusive no Amazonas, você já teve várias impetrações nesse sentido. Em todo o país se está utilizando o quê? A ação popular. A ação popular é uma medida constitucional de qualquer cidadão para combater atos ilícitos e ilegais. Os juízes que estão concedendo as liminares acreditam que a nomeação está sendo ilegal. Então, vai caber, na segunda instância, recorrendo, se modificar o teor da liminar e depois numa instância superior. Agora, a juíza do Rio de Janeiro tem o nome de Regina Coelho. Ela acredita que houve uma tentativa de direcionar o processo para o STF, já que no STF, há ministros que foram indicados pelo governo Lula e lá ele teria um certo apoio. O senhor acredita nesse favorecimento? Particularmente, minha opinião pessoal é que tudo dá a entender que sim. É preciso, no entanto, que seja investigado, que se dê a oportunidade de contraditório e ampla defesa a todos os envolvidos. Mas, ao que parece, é uma tentativa de se frustrar a investigação pelo juiz natural, pelo juiz competente do caso. Hoje foi instaurada processo, a comissão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você acredita que todo esse processo vai demorar muito, haverá muitos recursos? Eu creio que não. Primeiro, eu acredito que vão surgir com os novos fatos uma série de processos. Também o impedimento pode ser suscitado por qualquer pessoa, pode ir só protocolar ao Congresso. E você tem elementos muito graves em todos os fatos que dão, não apenas nesse caso, que é a desobediência da lei de responsabilidade fiscal, mas também em outros casos, até mesmo crimes, a possibilidade de se imputar crimes. E como há uma pressão popular muito grande, dificilmente será será demorado, será uma decisão demorada. Ainda mais que, apesar do STF ter modificado o entendimento sobre o procedimento de impedimento, o qual, com as devidas vênias, eu discordo, eu sigo a
a minoria do STF, que entendeu que não era possível fazer tais modificações, mas agora se está estabelecido um rito e ele vai ser seguido de maneira célere. Agora, como funciona o rito do impeachment? Muitas pessoas têm dúvidas, houve mudança ou não? O STF aceitou? Então, não se teria uma definição muito clara do rito do impeachment, tanto que se teve agora modificações e várias discussões sobre isso. Acontece basicamente assim: a Casa do Povo, a Câmara, ela aceita, recebe a denúncia e depois ela passa a ser julgada ou pelo Senado, presidido pelo presidente do STF, caso seja um crime de responsabilidade, ou pelo STF, caso seja um crime comum. Uma das modificações foi no sentido do entendimento de que não há mais suspensão automática, que o Senado ou o STF poderiam entender pela não suspensão do presidente. O que, data vênia, eu discordo, não encontro lastro na Constituição para isso, mas houve essa modificação. Depois disso, uma vez feito nas duas casas, ele tem o direito à ampla defesa, por pessoal ou por seus advogados, e sendo declarado o impedimento, ele perde o cargo, ele é imediatamente retirado. Agora, conselheiro, uma das perguntas, das discussões que ocorrem nas rodas de conversa por toda a região amazônica e por todo o Brasil é quem poderia assumir caso haja o impeachment ou a presidente renuncia ao cargo. Você tem várias situações no que isso é possível. No impedimento ou na renúncia vai assumir o vice, o vice-presidente Michel Temer. Agora a OAB, como é que ela se posiciona perante todo esse processo jurídico e todas as discussões se é legal ou não é legal? Na data de ontem, a OAB tomou um posicionamento favorável ao impedimento, pelo entendimento que há elementos para o impedimento, tanto no que já é em curso, quanto por outras situações, da delação do senador Delcídio do Amaral, quanto as notícias que se teve durante o dia. A gente está sendo bombardeado todo dia com muita notícia de muita ilegalidade, de muitos atos que são flagrantes ofensas à Constituição, flagrantes ofensas ao Estado de Direito. Se tem uma defesa muito rasa que se diz, não se pode retirar o poder de quem foi eleito democraticamente. Isso nunca foi verdade. A Constituição nunca diz, todos nós somos iguais, todos nós temos que cumprir as leis. Qualquer chefe de Estado que desobedeça essas leis, ele perde a legitimidade e pode ser retirado. Foi o que a Ordem dos Advogados do Amazonas entendeu, que existem circunstâncias que permitem a instauração desses procedimentos. E se garantindo o devido processo legal, com todos os recursos, as partes envolvidas, que se proceda com essa investigação. Agora, uma última pergunta, conselheiro. Há intenção de, alguma forma, por parte da defesa, de prejudicar o juiz Sérgio Moro, dele ser penalizado pela divulgação dos áudios? Há uma tentativa nesse sentido que eu não quero entrar, até por ser um colega advogado, eu não quero entrar no mérito da procedência ou não dela. Entretanto, isso é uma questão menor ante o impedimento. Ainda que se tenha qualquer ilegalidade, ainda que se tenha qualquer equívoco dele na divulgação dessas provas, não sendo equívocos na obtenção dessas provas, são coisas totalmente distintas. Uma não afetará a outra. Uma não implicará que ele, se cometer algum erro, também seja punido. Não... Quais seriam as sanções? Desde sanções criminais até sanções disciplinares, advertências, suspensões. Tem que se ver o enquadramento que se vai fazer às condutas dele. E também há a possibilidade de se defender que ele não cometeu nenhum tipo de ilícito, pelo simples fato que as autoridades exercem um munus público, estavam não no seu exercício pessoal resguardado por direitos, mas sim no seu encargo de representante do povo. Então não seriam abrangidas. É uma discussão longa e bastante profunda. Olha, muito obrigada, Diego Dávila, ele que é conselheiro federal da OAB Amazonas, por esclarecer diversas dúvidas de toda essa situação que os brasileiros estão enfrentando, esse cenário político que é conflituoso e que gera muitas e muitas dúvidas sobre o futuro do Brasil, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.